Olá, gente, vamos falar de um assunto maravilhoso que abre portas. Um tema poderoso, o jejum. E um jejum que mudou tudo e mudou minha vida também. O jejum é uma prática antiga que aparece em vários livros do Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Já pararam para pensar no jejum de Esther? Ela fez um jejum antes de tomar uma decisão crucial. É uma história poderosa que mostra como a fé e a coragem pode mudar tudo. Imagina só, Esther é uma rainha judia, descobre de um decreto que foi assinado contra o seu povo, uma armação, um verdadeiro caos. E o que ela fez? Ela pede que todos os judeus em Suzã jejuem com ela por 3 dias e 3 noites, sem comer e sem beber. Esther sabia que precisava de coragem para se apresentar ao rei Assuero, sem ser chamada, né? Isso era arriscado. Por quê? Porque poderia custar a sua vida, já que ia perder. Mas ela confiava que a salvação do povo dependia da intervenção divina, não apenas de uma estratégia humana. E olha como o jejum foi eficaz. O rei recebeu Esther de braços abertos e, através dela, a verdade sobre os judeus veio à tona. No final das contas, eles foram salvos. E isso resultou na festa de Purim. Você já deve ter ouvido falar depois, se não, depois vocês pesquisam, né? Uma celebração até hoje. Então, gente, a lição é clara. Buscando a ajuda de Deus, coisas incríveis podem acontecer. Então, a coragem de Esther e o poder do jejum mudaram a história do seu povo e serve de exemplo para nós hoje. Eu fiz sim esse jejum de 3 dias e 3 noites, só que eu tomei água e eu obtive resultado incrível, dinheiro inesperado. Eu estava precisando muito, veio de lugar assim que eu jamais pensaria que pudesse vir. E foi no 2º dia de jejum. E quer dizer, Deus abriu as comportas do céu. Muitas vezes a gente escuta falar que não se deve fazer troca com Deus. Gente, Deus conhece o coração de cada um. Ele mesmo deixou na sua palavra. O que você pede, você recebe. O que você busca, você acha. Então, gente, busca Ele enquanto pode achar. Seja específica no que você precisa, mesmo Ele sabendo de tudo que a gente precisa. E Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe o que é melhor para nós. Pede, seja específico no que você realmente quer. O próprio Jesus, quando Ele foi devolver a visão para um cego, Ele viu que a pessoa estava cega. Ele perguntou: o que quer que eu te faça? O que Ele quer ouvir. Vá, a tua fé te curou. E é pela fé também, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, meus amores, vamos junto conhecendo cada vez mais a palavra de Deus. E tudo que eu falar aqui, recorre à Bíblia. Eu vou sempre deixar os versículos bíblicos aí. Recorre, estuda a Bíblia. É Deus falando com você. Não deixe que outro faça cócega no seu ouvido. Antigamente, no passado, as pessoas recebiam instrução bíblica porque eram analfabetos. Hoje em dia, não. Hoje em dia, tá aí a Bíblia exposta, tá aí o Google. Se você está me vendo aqui agora, então você pode recorrer ao Google, colocar lá Bíblia para poder ler. Leia. Não deixe que outro coloque o alimento no seu prato. Procura se alimentar corretamente da palavra de Deus. E lembrar que temos um Deus que ouve nossas súplicas. Mas muitos hoje em dia não podem fazer esse tipo de jejum. É melhor consultar um médico antes. Mas saiba que Deus conhece o nosso coração, Ele conhece as nossas intenções também. Então, se você estiver aí passando por algo complicado, então não esqueça da coragem de Esther e da força do jejum. Porque às vezes, gente, nós precisamos de nos unir e buscar ajuda divina para superar os desafios. Então vamos junto nessa jornada de fé no nosso Criador, que sabe de todas as coisas, que conhece a gente muito bem. E o que vocês aprenderem, passa para outros também, que Ele pediu que a gente levasse a mensagem dele para todos. Quando todos estiverem sabendo, então virá o fim. Então vamos apressar, vamos acelerar
essa mensagem de Deus de salvação a todos, gente. Então compartilhe. Isso é um ato de pregação da sua parte da palavra de Deus também. Então até o próximo vídeo, se assim Ele permitir.